de Janeiro. Aqui, até nosso nome é feito de água. Somos a Águas do Rio. E é nesse rio de maravilhas que chegamos para fazer parte dessa história, levando o básico, água potável pela primeira vez em lugares onde nunca havia chegado. Saneamento e dignidade por onde passamos e o maior projeto ambiental do país. Para trazer mais vida no seu futuro, seguimos trabalhando para recuperar a Baía de Guanabara, com atitudes que cuidam do planeta e também cuidam das pessoas. Um compromisso com a saúde, o desenvolvimento e a qualidade de vida de todos. E esse é só o começo. Vamos juntos, rumo a 2030. Vamos fazer um Rio melhor e mais sustentável. Com a concessão dos serviços de saneamento no estado do Rio de Janeiro, a SEDAI se dedica agora 100% à questão da segurança hídrica, aderindo fortemente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 da ONU, com o fito de fornecer água tratada, potável para 100% da população do estado do Rio de Janeiro. A SEDAI, ela investiu em tecnologia de ponta para garantir a qualidade da água fornecida e tratada para a população do estado do Rio de Janeiro. E com todas essas medidas, a SEDAI evitou assim a famosa crise da geosmina no verão de 2022. Inovação é um caminho para a excelência, né? E por isso nós criamos o Manancial, que é um centro de inovação socioambiental focado na aceleração e incubação de ideias e soluções para o setor de saneamento e meio ambiente. Então aqui no Manancial nós reunimos startups, médias e pequenas empresas, investidores, universidades, tudo em prol desse desenvolvimento de tecnologias que nos levem para a segurança hídrica e preservação do meio ambiente. E após vencer o prêmio, eu fui convidado pela SEDAI para ser um dos primeiros projetos incubados pelo Manancial, que é um laboratório de inovação socioambiental da SEDAI voltado para jovens, o que é muito importante, porque nós jovens somos o futuro do planeta e a gente precisa engajar na luta pelo saneamento melhor e por uma água com maior qualidade e uma água para todos, para que no futuro a gente possa vislumbrar melhores cenários e viver num mundo melhor. O futuro dos nossos recursos hídricos depende das ações que a gente faz hoje, né? Protegendo o meio ambiente e ajudando na recuperação dos mananciais de abastecimento público. Quem planta floresta, colhe água.
A Iguá, como a água, está em constante movimento. Mas a nossa essência permanece a mesma. Valorizamos a vida de todos. Para nós, o caminho de valorizar a vida flui como o curso da água, um elemento que tem o poder de impactar e revitalizar tudo o que toca. Quando ampliamos o acesso ao saneamento básico, nós percorremos, com a água, uma grande jornada de transformação, rumo a um Brasil mais desenvolvido e justo, garantindo higiene e saúde a cada vez mais pessoas. É com esse propósito que a Iguá chega ao Rio, trabalhando em conjunto para trazer mais desenvolvimento e dignidade para todos. E colocando a serviço da vida a soma dos nossos recursos e conhecimento. A mudança que começamos hoje já aponta para a construção de um amanhã melhor, quando poderemos ver, claro como a água, a diferença na vida das pessoas. Iguá, para mudar o amanhã, trabalhamos juntos hoje. Eu peço, por gentileza, que a subsecretária, a senhora Ana Ast, permaneça no palco, por favor, e cumprimento o senhor Sérgio Besserman Viana, que acabou de subir ao palco, para apresentar o painel, que ele é coordenador do estratégico do Climate Reality Project Brasil, curador de clima e sustentabilidade do Museu do Amanhã. Apresento novamente o senhor Sérgio Besserman Viana e peço uma salva de palmas, por favor. Bom, boa tarde, é uma alegria enorme estar com vocês aqui, com a Ana. A Ana, eu estou desconfiado que ela tem uma ou duas irmãs gêmeas, porque eu não paro, e aí onde eu chego ela está. Então tem ou clonagem. Mas é uma alegria enorme estar com vocês. Parabéns pelo trabalho, a grande comandante Paulo, aqui do lado. A minha fala não é essa coisa de otimismo, pessimismo. Perdão, eu, infelizmente, fui presidente do IBGE, então, para mim, está proibido. Não tem negócio de copo meio cheio e copo meio vazio. Tem 52% cheio, 48% vazio, 98% cheio, 2% vazio. Então, a minha fala não é uma fala de pessimismo, em absoluto, muito pelo contrário, aliás, da forma como terminou o presidente da Nasdaq, para o Brasil é uma oportunidade única. Única. Porém, a situação das mudanças do clima está se delineando como... Se já faz uns 4 anos que o The Guardian, 4, 5 anos, não me lembro, num editorial disse: não iremos mais usar a expressão mudanças climáticas, passaremos a falar emergência climática, crise climática, que é um termo não técnico-científico, mas que todo mundo adotou, desse momento em que caracterizou-se como crise já não evitável. Se der 1,5 graus Celsius, é horrível, hein, gente? Se der tudo miraculosamente certo, porque, na minha opinião, já não é possível, é muito ruim. 1,5 é muito ruim. É que 1,6 é bem pior, e 1,7 é mais ainda, e 2 pior. E as coisas não estão andando bem. Mas, para não fazer uma fala sobre esse aspecto técnico-científico, deixa eu começar do jeito que terminou o painel agora, com o lado que tem a ver com o trabalho excepcional que a Ana está desenvolvendo, e muitos aqui, das oportunidades para o Brasil. Que aí eu dou a notícia ruim depois. Não é pouca coisa, gente, na minha visão.
visão de economista, não quer dizer que eu estou certo. Uma vez eu estava na casa aqui há jovens, mas os não tão jovens vão lembrar, lá lembram do Bussunda, meu irmão mais novo, do Cacete Planeta. Eu estava na casa dele, com o pessoal lá do Cacete Planeta, são meus amigos, é da minha idade. O Cláudio era 5 anos mais novo. Ele vira para mim e diz assim: todo economista brasileiro é careca. Eu já era. E na frente dos amigos, né? Por que você está dizendo isso? Aí ele diz assim: 30 anos, todo santo dia. Ai, meu Deus, errei de novo. Ai, meu Deus, errei de novo. Então, é a visão de quem, na PUC, onde eu tenho 40 anos de aula, dá aula de economia brasileira e dá aula de economia de mudança climática. Então, por acaso, é uma visão privilegiada, não quer dizer que esteja correta. Não é só uma oportunidade para o Brasil. Na minha análise da economia brasileira, nós não corremos o risco de ir para a armadilha da renda média, que é o nome que os economistas, a expressão que os economistas utilizam para um país que deixa de ser pobre, como o Brasil já deixou, mas nunca se torna um país desenvolvido, o que é muito comum. E a gente chama isso de armadilha da renda média. Nós não corremos esse risco porque nós já estamos completamente atolados na armadilha da renda média. Ou, numa linguagem coloquial, não tem risco da vaca ir para o brejo. A vaca está atolada no meio do brejo. Todos nós aqui, acredito, sabemos e concordamos sobre qual é o caminho que dá para desatolar a vaca. Não é também nenhum destino. É só puxar a vaca, tira a vaca vai. Recupera a saúde, começa a dar leite. Temos um Brasil melhor, um mundo melhor. E todos nós aqui, imagino que concordamos que o caminho para isso é conhecimento, é educação, é ciência. É a educação pública, mas também é a todos, inclusive as elites. Vocês sabem que no único teste de ensino que existe, o PISA, que compara países, vocês já viram sempre no jornal que a gente tira lá os últimos lugares. Há uns 8 anos, 10 anos, tem um questionáriozinho, então dá para fazer aquilo que a gente chama cortar a estatística, no caso pela renda, e comparar não a média de um país com a média de outro, mas a elite do país, os 5% mais aquinhoados, com a elite dos outros. Quando compara o Brasil com os outros na média, a gente tira os últimos lugares, o Chile tira o meião, e está chegando no meião a Finlândia, Israel, a Alemanha, tiram lá os primeiros lugares. Você sabe o que acontece quando a gente compara a elite? E eu estou falando isso porque nós, no Brasil, estamos sem coragem de encarar esse fato. Tá? Sabe o que acontece quando compara a elite do Brasil, que tem recursos para pagar a escola que quiser para os filhos, ou uma boa escola, ou seja, só para mostrar que o problema da educação pública é fundamental, mas o de dar valor ao conhecimento é maior. Quando compara as elites, a diferença piora. A média da população brasileira se dá melhor do que a elite brasileira. A elite brasileira se dá muito bem em português. Somos bacharelescos. Em matemática e em ciência, a gente vai lá para os últimos lugares, pior do que a média da população brasileira, quando comparado com as elites. Então, é esse o caminho. Não é só a educação pública, embora essa seja a questão fundamental, o caminho é a educação, conhecimento. Mas, vamos ser realistas. Mesmo que a gente faça uma revolução, e é algo que nós temos que fazer, e é perfeitamente possível, etc. e tal, até impactar na produtividade do trabalho, demora um tempo. Não necessariamente uma geração, mas demora um tempo. E nós estamos com a vaca atolada, no brejo. Seria uma situação muito... É uma situação muito complicada, mas Deus é brasileiro. Papa é argentino, Deus é brasileiro. Ele nos deu
a nós, tem essas conversas com o Paulo desde lá de não sei quando, um atalho. Estou de presente. É a geografia e certas circunstâncias históricas. Se o mundo for efetivamente para o baixo carbono, e ele vai, não vai no tempo que devia ir, já não foi, já não dá mais tempo, talvez vá mal, mas a quantidade de coisas que acontecerão são de tal ordem, tão impactantes, que quem tentar não ir... Chega um momento, quanto mais você segura, é que nem ficar segurando a água com uns tapumes, um negócio desse. Aí você vai segurando, vai juntando água do outro lado, vai segurando, vai jogando. Na hora que não der mais para segurar, aí é rapidinho. É crise, é problema, é guerra, é genocídio, mas vem. Então o mundo irá para a transição para o baixo carbono, tomara que bem, tomara que há tempo de evitar os piores cenários do aquecimento global. Já não é possível evitar muito dano. Se o mundo indo, o Brasil é o único país do mundo que indo junto, ou de preferência, se formos inteligentes e capazes, na frente, ganha competitividade na economia internacional de uma forma impressionante. A nossa inserção na economia de mercado global torna-se inacreditavelmente mais competitiva se todos caminharem para o baixo carbono, como todos terão e irão. Se mais cedo ou mais atrasado, a gente deixa para daqui a pouquinho. Por quê? Nós podemos ter a matriz energética 100% renovável ao menor custo do mundo inteiro. Já estamos ficando para trás de vários países, mas o lugar onde é mais barato fazer isso, obviamente, é o Brasil. Não tem ninguém no mundo que vai discutir isso. Ponto número 1. Exatamente como, aí vamos discutir, se vai, quando se usa nuclear, um pouquinho, como é que faz com gás, etc. Mas gás não gás é fóssil, mas nós precisamos de uma base de geração firme, pode ter tem um tamanhozinho de papel para ele, tem o hidrogênio, tem várias oportunidades. Mas matriz energética 100% renovável. 2, biomassa. Nós não vamos ser campeões em eólica e solar, nós vamos usar muita eólica, muito solar. Hoje está no jornal que o solar chegou a 8%, né? Mas nós vamos importar quase tudo e fabricar alguns componentes. O que não muda o fato, que, aliás, a Ana tem insistido muito, eu ouvi ela falando nisso, que é uma quantidade de vagas, de postos de trabalho muito grande, tá? Porque o trabalho não é na produção do painel, o trabalho é na instalação, manutenção, tem que treinar a turma para fazer isso. Mas em biomassa, não. Vamos usar muito eólica e solar. Biomassa, nós podemos ser os campeões do mundo sem desmatar 1 milímetro a mais. Nós podemos oferecer ao mundo alimentos, que a gente já faz, mas a baixo carbono. Aí eu quero ver disputarem conosco. Nós podemos oferecer biocombustíveis, que vão ter uma parte do portfólio, de qualquer maneira, com certeza. A baixo carbono, biocombustíveis e entregues a baixo carbono. Nós podemos oferecer materiais, geralmente não é uma coisa pensada, mas vai haver uma revolução total. O CRISPR é a máquina de imprensa do DNA. São as 2 mulheres que ganharam o prêmio Nobel há 2, 3 anos atrás, não me lembro. CRISPR tem 9, 10 anos. É exatamente o que eu falei, tá? Antes do Gutenberg, uma Bíblia para cada 20 mil pessoas. E se você queria saber alguma coisa, tinha que perguntar para o padre, para o pastor, para o rabino, para o mulá. 1 ano depois do Gutenberg, todo mundo tem sua Bíblia. E hoje a gente aprendeu a editar DNA. Então, o Crick, um dos descobridores da dupla hélice DNA, por exemplo, só para chocar, porque isso que eu vou falar isso é trivial. Ele tem uma cabra com a qual ele produz o fio da teia de aranha, mais resistente que o aço, 100% flexível. Economicidade, 0.
por enquanto, mas vai ficar barato no futuro. Eu já segurei em mão madeira que não é mais madeira. Isso que a gente ainda não descobriu como dissolver a lignina, que você dissolve. Na Finlândia, com biotecnologia, mas usam nanotecnologia também, não é compensado. Ela entra na linha de produção e sai uma pasta. Depois ela entra noutra linha de produção e sai a ripa, ou o bloco, ou a coluda de madeira, que é uma madeira impermeável, não sujeita a ataque biológico, cupim, broca, etc. e tal, e tem prédio de 12 andares com ela já, não pega fogo também. Então, ou o aço descobre um jeito, ou vai ter essa madeira. Então, biomassa voltando, biocombustíveis, alimentos e tal. E o terceiro ponto, que já começa a tocar na questão das águas, e aí eu vou direto para as águas, é que a infraestrutura da economia brasileira é custo Brasil na veia, né? Ela é muito ruim, muito improdutiva, derruba a nossa competitividade, em geral, porto, aeroporto, etc. Então, nós temos esse desafio pela frente, com concessões, como foi feito, com privatizações, algum investimento público. Isso que é uma notícia... Pô, que notícia ruim? Calma, gente. Tem países que têm infraestruturas novinhas, prontinhas, competitivas, no mundo fóssil. E vão ter que jogar tudo fora, porque no mundo do baixo carbono elas não são nem um pouco competitivas. Nós temos a oportunidade de construir uma infraestrutura a baixo carbono, depreciá-la ao longo do tempo, enquanto os outros vão ter que depreciar muito antes do tempo. Desde que a gente não faça besteira. De vez em quando tem besteira. Fazer termoelétrica a gás no Mato Grosso, onde não tem nem gás, então tem que construir o gasoduto, ancorar a termoelétrica a gás para 20 anos para ela se depreciar. Aí começam as maluquices. A falta de conhecimento, a falta de planejamento, etc. e tal. Mas nós temos a chance de fazer. Nós somos um país que transporta carga, caminhão a diesel, gente. Nós temos hidrovia, podemos ter hidrovia, navegação de cabotagem, ferrovias e biodiesel para caminhões também, etc. Então, a oportunidade para o Brasil é simplesmente a de escapar da armadilha da renda média. Agora, vamos às águas. O clima não é um aspecto da realidade natural, um setor, porque isto não existe em ciências da Terra. Tudo está interligado, como na história humana. Tudo está conectado também. Então, a situação das águas no contexto atual das mudanças do clima, todas as águas, é extremamente preocupante. Mas muito, não pouco. Rapidamente, a situação do clima. E na Rio 92, princípio da precaução, a ciência já era mais robusta do que qualquer coisa que qualquer economista diga sobre qualquer assunto ou tenha dito em qualquer época da história. Ciência mole, economia. Já em 92, Paulo ajudou a organizar, etc., as ciências do clima já eram muito mais robustas, ciências duras. Física, química, semiduras, biologia. E o princípio da precaução já dizia, não passa de 2 graus de jeito nenhum. Por quê? Porque é muito ruim? Não, também. 2 graus já é péssimo. 2,1 é péssimo mais 0,1. 3 graus é 50% pior. Mas não passa de 2 graus, não pelo que a gente sabe, mas pelo que a gente não sabe. Isso lá atrás, 30 anos atrás. O princípio da precaução é análise de gestão de risco elementar. Eu vou atravessar a rua às 2h30 da manhã, obviamente sem dizer de onde eu estou saindo, né, se isso acontecer. Mas estou lá, por um acaso, 2h30 da manhã, cruzando a Nossa Senhora de Copacabana, eu vou olhar para ver se vem carro. Porque se eu fizer o cálculo de que a probabilidade de vir carro é quase 0 e sair andando, não deve vir carro. Mas se vier,
dança aí. E o mesmo se aplica a 8 bilhões de pessoas. Isso há 30 anos atrás. Metade dos gases de efeito estufa estocados na atmosfera que esquentam o planeta foram emitidos nesses 30 anos, em que a gente dizia que o princípio da precaução. Já esquentamos 1,1. Pouco depois de Paris, com ciência que avançou tremendamente, vocês imaginem que as ferramentas... Primeiro, o mundo começou a botar muito dinheiro nisso, em pesquisa de impacto de mudança climática. Em segundo lugar, as ferramentas tecnológicas para estudar avançaram mais do que os nossos celulares, muito mais, claro, está na fronteira. Então, com ciência muito mais avançada do que 2015, o Acordo de Paris, então 92 tinha sido 24 anos antes. Baixou para 1,5. 1,5 é o princípio da precaução. Mais de 1,5 a gente começa a calcular os custos, quanto perde de PIB, quanto perde de produtividade agrícola, quanto o mar sobe, quanto as populações vulneráveis do mundo vão sofrer, porque não sofre todo mundo igual, os mais vulneráveis sofrem muito mais, é claro. E isso ficou em 1,5. E o mundo se comprometeu, vamos para 1,5. Já esquentamos 1,1. Aí, em Glasgow, há poucos meses atrás, houve um momento de agora vai, eleição dos Estados Unidos, a China mudando de posição, etc. e tal, e saímos de lá todos muito animados, embora com metas. Porque tem negacionismo 0.0. Não acredito nisso, porque... Como é que chama aquele cavalo que tem chifre? Porque manadas de unicórnio nos darão a sombra que a gente precisa, ou qualquer coisa desse tipo. Mas também tem o negacionismo 1.0 e 2.0, que é aquele que diz assim, não, eu sei, o problema existe, mas mas a gente vai vencer sem olhar nada. E tem o 2.0 que vai mais além. O problema existe, é muito grave, mas não olha os números. Quem dirige uma empresa sem olhar números? Quem dirige um boteco? Quem dá boas aulas no ensino médio, na faculdade, sem olhar números, performance, como é que dá para aplicar a prova? E quem enfrenta a crise climática sem olhar números? Nós saímos de Glasgow com a seguinte situação: tínhamos que chegar em 2030 emitindo 43% a menos de gases de efeito estufa do que em 2018. Veio a pandemia, ainda deu um... Foi antes de Glasgow, mas baixou muito com a atividade econômica. E com aquele otimismo lá da COP, situação objetiva. Recorde mundial de emissões. Metade foi da 92 para cá. O ano em que o mundo mais emitiu gases que esquentam o planeta, 2021. O ano em que esse recorde será batido, e nós vamos esquentar mais ainda o planeta, 2022, já está garantido. O ano em que o recorde de 2022 vai ser batido, nós vamos esquentar mais ainda o planeta, ficando cada vez muito mais longe da chance de conseguir 1,5. 2023 já está garantido. Não tem mais discussão a esse respeito. 2024, como está distante, não se sabe, de repente, veio a guerra Rússia-Ucrânia e piorou bem as coisas, né? Porque bilhões e bilhões e dezenas de bilhões de dólares passaram a ser utilizados. É evidente que o criminoso é aquele que tomou a decisão de invadir. Eu estou relatando um fato. Dezenas de bilhões de dólares, em vez de passar para renováveis, passam a ser utilizados para substituir fóssil russo por fóssil de outras origens, e no caso do GLP tem que montar todos os terminais, etc. Então, a situação está muito complicada. E eu vou me permitir uma imagem, antes de entrar em água, não estou falando de água, né, Ana, mas está bom. Eu vou me permitir uma imagem, isso é mais ou menos assim, vamos pegar 1,5. Princípio da precaução, não faça aquela curva a mais de 150 km por hora. Porque, senão, com a 150 km por hora, já vai todo mundo se machucar um pouco. Mesmo usando cinto e tal, mas
Um vai bater no outro, um vai bater a cabeça ali no vidro, vai se machucar, tal. Isso é 1,5, 150 km por hora. Mas não faz a mais de 150 km por hora, porque você corre o risco de cair na ribanceira, do abismo. Aí todo mundo... Se fizer 1,6 graus, é fazer a curva a 160 km por hora. Se fizer 2 graus, é fazer a 200 km por hora. Se todas as promessas que foram feitas até agora pelos países forem de modo milagroso, porque isso nunca aconteceu antes, e como o carbono não está precificado ainda, era a conversa anterior, mas ainda são mercados voluntários, na Europa já não, se todos... Não tem razão, o economista não acredita nessas coisas de promessa. Ah, agora é vinculante. Agora tem custo se não cumprir a promessa. Perdão, mas eu sou economista. E sou judeu jesuíta, o único judeu jesuíta do planeta. 40 anos de PUC, 60 anos de judaísmo. O que você está me dizendo que agora é vinculante, então os caras têm que cumprir? Qual é o custo se ele não cumprir? Ah, ele é expulso do tratado. Ah, tá bom. Para um economista, funciona. O bode lá da China, da Índia, vai parar de usar carvão com medo de ser, na véspera de uma eleição, com medo de ser expulso do tratado. Então, continua a ser voluntário. Mas, mesmo que sejam cumpridas tudo que foi prometido por todo mundo, está dando fazer a curva a 270 km por hora. E não há razão para crer nisso. E se você analisar as promessas com confiabilidade, não pode ser aquela coisa, eu vou do cardiologista, ele diz, faz exercício, come bem, e tira o sal e toma esse remedinho. Aí eu, tá, pode deixar, daqui a 10 anos eu começo. Tem ONGs, tem academias que, analisando as promessas confiáveis, nós estamos passando de 3 ainda. Então, está grave. E as águas? Faz parte, não é nem o impacto do clima sobre as águas. Então, vamos de cima para cá. Primeiro, os oceanos. Não vamos falar dos outros problemas do oceano. O Márcio fala, depois a gente chama o Márcio aqui, ele fala para caramba disso. E bem, os plásticos, a poluição química, etc. Tal. Vamos falar só do efeito do CO2. Nós já acidificamos todos os oceanos do planeta. Bastante. pH. Quem tem clube, frequenta clube ou condomínio, ou tem piscina no condomínio, não dá um trabalho desgraçado para manter o pH da piscina? Nós mudamos o pH do Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Antártico, que foi criado agora, no ano passado. Nós mudamos já e estamos mudando, na mesma velocidade que aumenta a temperatura, o grau de acidez dos oceanos. Se a gente pegar um siri em Sepetiba, dá para ver. Qualquer siri. Você calcula a idade dele, etc., tal, como é que deveria estar o exoesqueleto dele, a casca, e não vai estar igual, porque os oceanos já estão dificultando a todos os bichos que dependem desses carbonatos para formarem seus exoesqueletos. Número 1. Número 2. O oceano é um vasto sistema de correntes marinhas, etc., e tal. Ao longo da história do planeta, muitas vezes elas mudam. Elas têm a peculiaridade de que não mudam devagarinho, gradualmente. Muda. Se a grande corrente oceânica, ou alguma das que fazem parte, por qualquer motivo, por exemplo, a corrente do Golfo é o que esquenta a Europa. A Europa está na mesma latitude do Canadá, deveria ser completamente congelada. Várias vezes na história, quando a Groenlândia derrete, a densidade da água doce é diferente, a corrente do Golfo chega, encontra uma água com mais densidade, inverte e volta. Já aconteceu. Se isso acontecer, a Europa congela. A Europa congela é uma das coisas que acontece, porque aí as outras correntes todas começam a ser impactadas também e muda tudo. Onde era bom plantar não sei o quê, ninguém vai poder plantar nada, ou vai ter que plantar outra coisa, vai por aí afora. Então, esse é a acidez dos oceanos é um primeiro impacto. Um segundo impacto são as correntes marinhas.
O terceiro impacto que afeta os humanos de uma maneira, para muitos, é o maior problema, para mim, talvez porque eu tenha sempre acompanhado muito Jim Hansen, vejam no Google, ex-diretor do Instituto Goddard da NASA e o maior especialista em nível do mar. O Rio de Janeiro é a única cidade do mundo que tem um convênio com a NASA para ver nível do mar. Que a gente construiu lá atrás, etc. Tal. Esse talvez seja o maior problema social. E para todos, tá? O nível do mar vai subir. Quanto ele vai subir, nós sabemos calcular a parte linear. No oceano mais quente, mais volume, porque as moléculas ficam mais agitadas, que nem quando congela é o contrário, também aumenta o volume, mas mais quente, água morna tem mais volume que água em temperatura ambiente. Esse é o principal fator. Descongelamento de geleiras também. O Polo Norte não é nada. De vez em quando a gente lê no jornal, é só bom para fazer piada. Toda hora que eu leio no jornal, o Polo Norte já não vai existir no verão. A gente achava que ia ser só em 2006, vai ser agora. Tem um chinês que micou já em 7 bilhões. Ele ia fazer, estava construindo, já estava chegando na metade, um canal concorrente ao canal do Panamá, para não ficar dependendo dos Estados Unidos do cruzamento ali. Na Nicarágua, que é sandinista, tinha lá, Criacô, tal, não sei o que. Mas, com o descongelamento do Polo Norte, muito antes que a gente imaginava, as rotas abriram. Ele desistiu. Perdi. Ainda não estão totalmente abertos. Os russos estão apostando na construção de navios, centenas de navios para utilizar essa rota. São coisas desse tipo. O nível do mar afeta as pessoas em todo qualquer lugar. Por exemplo, um dos dados mais dramáticos é que, mesmo com 1,5... sim, eu estava dizendo o Polo Norte, desculpem. O Polo Norte, quando sai negócio do jornal, o Polo Norte agora não vai mais ter, etc. Tal, e aí o nível do mar vai subir. Aí eu sempre telefono para o cara, meu amigo, o Polo Norte está boiando. Arquimedes gritou eureka naquela banheira já tem tempo, cara. É muito ruim, porque quando o sol bate no Polo Norte, reflete muito calor para fora. O Polo Norte derretendo, bate do Oceano Azul escuro, absorve calor. Então, esquenta mais rápido ainda o planeta, mas não eleva o nível do mar. Já no Polo Sul e na Groenlândia é diferente. Os mantos de gelo estão sempre entrando um pouquinho para dentro e vai colapsando, iceberg, etc. Mas, em compensação, está sempre nevando. Principalmente no inverno. Então, no nosso horizonte de tempo, milênios e milênios, está em equilíbrio. Agora, a pergunta é, essa água, as plataformas que se projetam, mas que são apoiadas no solo, elas estão sendo pegas por água quente embaixo. Ao mesmo tempo, a neve agora derrete e se infiltra. Esse gelo é igualzinho o cubinho de gelo do nosso congelador. Tem frestas, tem rios, tem rio muito maior que Paraíba do Sul, tem lagoa, tem lagos muito maiores que a Baía do Guanabara, e tem pequenininho, tem médio, tem grande, o gelo é todo saturado. Essa neve que derrete, ela se infiltra, ela vai lubrificar onde o manto de gelo, 3 km, 4 km de gelo, encontra o solo congelado, porque se isso ocorrer, os mantos de gelo vão mais rápido. Nós sabemos algo a respeito? Não, ainda não sabemos. Está todo mundo lá estudando. Nosso grande mestre, Jefferson Simões, geologista brasileiro, ele chama a base, aquela que pegou fogo, ele chamava de Hotel de 5 Estrelas. Ele trabalhava nisso, mas ele tinha que estar 300 quilômetros adentro para ver. Nós não sabemos, mas nós estamos vendo. Estão colapsando muito mais rápido. Entra no relatório da IPCC, ou do Instituto Hader, ou do Instituto Postan. A IPCC é só mais um, tá? Chama-se Relatório do Estado das Artes da Ciência. É o maior, tem mais gente, trabalha para a ONU, mas tem... A Pricewaterhouse contratou 60 cientistas. Agora, que anos atrás, o Goldman Sachs contratou agora cientistas para ter o próprio relatório. Todos eles são muito piores que o do IPCC, tá? Porque o IPCC trabalha para governos. Os outros são mais liberados, não precisa do aval do país X ou Y, etc. Tal. Tem que ser consenso sempre na ONU. Nós brincamos com o nível do mar, uma brincadeira trágica.
Não, no Rio eu faço a brincadeira, mas ela é trágica também. No mundo, todo mundo conhece o seguinte: 30% da população de Bangladesh vai ter que se mudar. Para onde? Para a Índia e para o Paquistão? Pô, são um pouco povoados. Ah, mas não dá para evitar de mudar? Dá. Pô, a Holanda inteira é debaixo do nível do mar. Essa engenharia já existe. Só que é caro demais. Pode esquecer, essas contas todas já foram feitas. Abrindo um parênteses, mas tudo está conectado. A chance do Brasil, ao longo desse século, não se assustem. Eu não estarei vivo, vocês não vão poder me cobrar. A chance do Brasil, até o final do século, não receber, não é alguns haitianos, bolivianos, ou pessoal do Congo, mas dezenas de milhões de refugiados, é zero. Zero não existe em ciência, é muito próximo a zero. Com 1,5 grau, nós estamos falando de 350 milhões de refugiados. Vão para onde? Tem uma crise no mundo hoje, com Síria, Ucrânia. Agora, em vez de 20, pensa em 350 milhões, se der 1,5, coisa que eu não acho mais possível. Falando aqui entre nós. Mas vamos lutar, porque aí vai dar 1,6. Está ótimo. Bate palma. O Brasil cabe em 17 Franças e mais 20 Bélgicas. E tem 200, agora vamos ver com o censo, 220 milhões, vai dar mais. A ideia de que não vai vir para cá gente do mundo inteiro é loucura. Ou então vamos ter que matar elas, porque elas têm que ir para algum lugar. O Brasil, obviamente, vai ser um candidato a isso. Só para conectar assuntos. Mas a nossa brincadeira aqui no Rio, e não é uma brincadeira, é um desafio para a Ana, que conhece perfeitamente, é que São Gonçalo é a nossa Bangladesh. A companhia vai fazer um trabalho de águas, vai fazer um trabalho na Baía de Guanabara de uma importância extraordinária, vamos entrar em despoluição, tem que entrar, senão a marca do Estado do Rio de Janeiro vai para o lixo. Não adianta fazer tudo e não despoluir a Baía de Guanabara, porque todo mundo está despoluindo suas baías. Então, a nossa marca, que é ligada à sustentabilidade, vai passar a ser vista. Estou repetindo o Paulo, que eu ouvi ele falando lá, faz 5 dias. A nossa marca vai passar a ser vista como daquela sociedade porcalhona, leniente, que não sabe se organizar, não sabe se planejar, e todo mundo começou, ou já despoluiu, ou está despoluindo a Bahia, e o Rio de Janeiro nem se incomodou com isso, deixou pinicado lá mesmo. Pinicado não que é coceira, né? Eu quis falar foi de pinico mesmo. Deixou lá o pinico do jeito que tinha que tá, não pode acontecer, vamos despoluir. Agora, há problemas, nós estamos falando de água, quais são os problemas que não estão endereçados? Vários, como todo mundo aqui conhece, a companhia conhece melhor do que ninguém, ela vai lidar com saneamento, tem que lidar com outras questões. Imagina se a gente limpa a Baía de Guanabara e super petroleiro tem um acidente. Estamos prontos? O governo do Estado está confiante que o governo federal está todo prontinho? Teve o acidente, imediatamente é tudo cercado, começa a aplicar biotecnologia, espumas especiais, etc. e tal. As embarcações para isso já estão todas prontas, em estado de alerta amarelo, alerta vermelho, tipo Star Trek, etc. e tal. Tem isso? Não tem. Vamos falar de mais coisas. São Gonçalo, metade vai ter uma pedaço. Hoje tem refluxo em São Gonçalo. A companhia sabe disso perfeitamente. Maré alta, em chuva, com lua de Cersei, etc. Tal, os dejetos, em vez de saírem da casa das pessoas e irem, eles vêm para dentro da casa das pessoas, começam a sair da latrina. Hoje. Agora, bota mais meio metro no mar. Bota mais... Já subiu 20 centímetros. Isso é muito importante. Quando a gente vê essas projeções, 20 centímetros, 40 centímetros, meio metro é sem considerar aquele problema dos mantos de gelo que a gente falou. É a parte que a gente sabe calcular, o linear. Isso é média. O economista se ilude com isso com uma facilidade terrível, porque essa é típica média de economista. Enfia a cabeça no micro-ondas e o pé no freezer e tá bom.
Porque essa é a média, 2 vezes por dia maré cheia, se estiver chovendo, muito mais. Copacabana fica 1,5 metro. O Brasil inteiro, até chegar lá na metade da Bahia, tem 1,5 metro ou mais. Os fiordes tupiniquins, como um amigo meu chamou uma vez. São fiordes, igual os noruegueses, mas é de terra e vegetação. Depois não tem nem esse 1,5 metro. Ah, então Copacabana está livre, 1,5 metro. Amigo, se subir 40 centímetros, é na média. Na maré cheia já é mais, todo santo dia. Se estiver chovendo, é bem mais. Se for uma tempestade, é muito mais. Se for uma tempestade junto com a ressaca, e na hora da maré cheia, é muito mais. E se a lua estiver cheia, é mais ainda. E se for de circígia, ou seja, tem solução? Claro que tem. Copacabana gera muita renda, emprego, não é porque eu moro lá, não. E amo. Manhattan com praia. Copacabana é Manhattan com praia. O Paulo Mora sabe disso também. Ipanema, Leblon, a gente se cruza por ali. Aquilo tem tudo a 10 metros de distância e tem a praia ali, além de umas montanhas verdes lá atrás. Aí, então, Copacabana está livre? Não está livre, não. Vai ter que fazer coisa. Os prédios da Avenida Atlântica vão ter que impermeabilizar melhor as garagens. É possível que tenha que, no futuro, fazer algum enrocamento, botar areia. A gente já faz isso hoje, né? Leblon, Arpoador, etc. e tal. Agora, e praia da Ilha da Bica, no Governador, alguém vai salvar? E praia privada? O Hotel X em Mangaratiba? Ele tem dinheiro para salvar a praia dele? E essas decisões, como serão tomadas? Qual o processo democrático que garantirá? Isso, a Ana pensa nisso todo santo dia. É governança. Então, por exemplo, Rio das Pedras. Eu fiz um estudo do nível do mar com Carlos Nobre, de Baía de Guanabara, e outro que pegando do resto da cidade, sem a Baía de Sepetiba. A Baía de Sepetiba não tem estudo nenhum ainda. Rio das Pedras, dá para salvar? Dá para salvar. Dá para salvar. A engenharia é conhecida, eu vou repetir, a Holanda é debaixo do nível do mar. O companheiro aqui conhece isso como a palma da mão dele. Eu falo em teoria, ele conhece com a enxada. Agora, e nós vamos salvar? Na minha opinião, devemos. Agora, Areal e Areinha em Rio das Pedras. Dá para salvar? Dá, mas nós não vamos. Custo-benefício não faz o menor sentido. Aliás, aquelas pessoas todas tinham saído já e depois construíram tudo em cima de novo. Milícia, etc. Tal. Ali não tem jeito. Aliás, ali é genial. O brasileiro é genial mesmo, né? A gente faz laje com isopor, né? Aí um sujeito que, quando estavam reconstruindo a areinha lá, que ali não tem jeito, o mestre de obra olhou ali e tal, em vez de estaquear do jeito normal, usou uma base de isopor por baixo. As casas tudo faz assim. Os holandeses estão lá tentando descobrir como é que faz, e a areinha já está toda, já está resolvido. Ganhou uns 20 anos com esse tipo de 10 anos, sei lá quanto. Então, nível do mar. Outro exemplo da Baía de Guanabara, que não está endereçado. Gramacho está lá, queima o metano, mais cedo ou mais tarde vai vender, quase não tem mais lixo entrando, etc. e tal, um ou outro município. O nível do mar vai subir. Ninguém vai tratar de nada, então todo o lixo acumulado em Grabacho de 1970 e pouco até agora vai sair boiando junto com o chorume pela Baía de Guanabara. Tem que fazer alguma coisa. Quer fazer do tipo antigo? Faz. Paga uma empreiteira, um monte de caminhão, leva para Seropédica ou para outro lugar. Quer fazer do jeito mais moderno? Descola um container de produção de energia elétrica com lixo, ou monta uma usina ao lado de Gramacho, que possa mudar depois. Ou quer fazer de outro jeito? Faz de outro jeito, mas o nível do mar vai subir, então você tem que resolver o problema de Gramacho. Falamos dos oceanos. Vamos ao Brasil, meu tempo, com certeza, já está. Eu ia te dizer isso. Já tem um minutinho agora para terminar, eles estão me acenando tá bom, ali. Então, vou dar uma acelerada braba e falar de Brasil. Há uma certa confusão quanto à escassez de recursos hídricos.
achar que a demanda mundial aumentando muito, principalmente na medida que a pobreza emerge, consegue padrões melhores de consumo e tal, então temos que economizar, que o problema é esse. Não é. A água doce é uma constante. É 2,9%, uns dizem um pouquinho mais, 2,9% da água total do planeta. Está assim, o ciclo de evaporação, chuva, tal, está sempre garantindo que seja 2,9%. No entanto, a coisa mais volátil que existe é nuvem. Então, o problema não é de demanda, é de logística. A probabilidade de continuar chovendo nos mesmos lugares que as séries históricas indicam nos últimos 50 anos é só se houver milagre. Só se houver milagre. Porque você põe sistema fechado, planeta Terra, tu injeta 1,1 grau já, depois mais 1,5, depois mais 2 graus de energia na forma de calor, e achar que as nuvens não vão mudar o lugar onde caem as águas, só se São Pedro ficar tomando conta ali com uma pinça que pegue nuvem para garantir. Isto significa que aquilo que leva as águas para onde a gente pode usá-las, com economicidade, os rios, os canais artificiais, as próprias reservatórios, as chuvas não continuarão caindo lá. Eles foram feitos ao longo de séculos, os artificiais, milênios, dezenas de milênios, os rios, e os naturais, e os reservatórios naturais. Tem algum país que conheça isso melhor do que o Brasil? Não, né? Na última grande crise, choveu, só não choveu na Cantareira e em outros reservatórios. Então, isso gera, obviamente, problemas, porque a água tem em todo canto. Nessa sala tem água. Se me trancarem aqui um mês, eu vou morrer de sede, muito antes, porque eu não consigo pegar a água que está no ar. Se eu tivesse o aparelho apropriado, talvez eu pegasse. A gente pega a água na lagoa, no rio, na baía, do reservatório. As águas não continuarão indo para lá na proporção. Isso é algo que a SEDAI vai ter que pensar com muito critério. E a má notícia é que o Rio de Janeiro, do ponto de vista... Temos aqui um craque que conhece esse assunto muito bem, porque outro dia estava no Museu da Manhã, ele me abordou para falar desse assunto, então eu tenho a impressão que ele já dorme nervoso com esse negócio há muito tempo. O Rio de Janeiro é uma situação muito complicada, porque nós 6,7 na cidade, 12,5 na região metropolitana, e uma fonte de abastecimento. Tudo bem, tem Laranjal lá do outro lado, mas só perguntar os números aqui, eu não sei de cabeça, o colega sabe, não resolve nada. Então, nós dependemos de uma fonte, o Paraíba do Sul, de onde as águas são transplantadas para o Guandu. Olha, desde Troia Antiga, e certamente bem antes, uma cidade que depende de uma única fonte de água é um problemaço. Agora, no contexto da crise climática, vira uma coisa muito complicada. Nós temos que ter, primeiro, contingência, ou seja, pelo menos hospitais, escolas, e um mínimo, talvez os reservatórios antigos da SEDAI, alguma coisa para emergência, e depois nós temos que pensar em outra fonte significativa, nem que custe caro, porque nós estamos falando de água. Ou seja, eu estou pedindo ao companheiro e à SEDAI, a todos, que estudem se vale a pena uma usina de dessalinização, Maricá, Recreio, ou não, como Espanha, Israel, Aruba fazem. Fontes alternativas. Fontes alternativas para a gente não ficar... Eu me lembro de brincar na época das Olimpíadas, na hora H, eu gosto de brincar, já estava todo mundo nervoso, isso é bom, quando a gente quer fazer uma piada que vai para deixar os outros mais nervosos, e eu viro para a autoridade, não vou dizer o nome, diz assim, tem um jeito de não ter Olimpíada nenhuma. Faltava 3 dias. Aí ele disse, como assim? Eu falei, olha, compra um drone pela Amazon,
Não precisa ser drone iraniano, turco. Compra um drone pela Amazon, dá um jeito criminoso de conseguir uma boa quantidade do veneno certo e joga na frente dessa maravilhosa obra de engenharia que é a Estação do Guandu. E pronto, não vai ter Olimpíada nenhuma. Muito pelo contrário, vai todo mundo sair para Petrópolis, outros lugares onde tiver água, etc. Tal. E na Dutra tem um lugar que, se o caminhão tombar, a água vai direto para o Paraíba. Tá? Então, o tempo encerrou. E uma informação só. Vejam no mapa Biomas pela internet o resultado do aquecimento global do Brasil provocou... Isso saiu há um ano só. É muito impressionante ver o mapa, por isso falar não... Mas as superfícies hídricas de água doce no Brasil diminuíram, como era de esperar pela evaporação e porque elas não são mais retidas quando chove de novo, o esgoto vai direto para o... Então, temos um problema. E temos um segundo problema. Termino agora, Ana. Tivemos racionamento em 2001, depois tivemos uma grande crise. Se não tivesse chovido naquele verão, o presidente da República, o governador de São Paulo, hate the game, not the players. Não são as pessoas. Jogaram pôquer com a gente. Se não tivesse chovido naquele verão, São Paulo e Rio de Janeiro, 1/3 a metade da população teria que se mudar. Por um ano, pelo menos. E tivemos agora uma ameaça de novo. Felizmente, o verão passado foi excelente. A pergunta é, o que está acontecendo é aquilo que já havia sido previsto e que é muito grave. Este evento climático extremo, seca, está acontecendo com mais frequência que antes e de forma mais intensa, como o modelo do INPE já indicava, e pode ser isso, porque estamos no terceiro ano seguido de Laninha, né? Ou, esse ou não é um hipotético, mas em todo lugar do mundo estão em várias situações assim. Ou 3 eventos desse tipo em 20 anos, será que está havendo uma mudança de padrão? Não é só um aumento da frequência e da gravidade? Porque, se houver uma mudança de padrão no regime de chuvas, bem, o agronegócio tem ajudado um bocado o Brasil a que a vaca continue com o nariz acima da água. Mas, se houver uma alteração no regime de chuvas, somando o aquecimento global com o desmatamento da Amazônia, que é metade da umidade, os famosos rios voadores, todo mundo conhece isso, etc. Tal, o agronegócio, que hoje já é todo baseado em pivô e irrigação, acabou. E o Brasil, como é que fica? Então, é a esse tipo de questões que tem resposta, tem solução, tem adaptação, tem certeza que a companhia vai fazer um monte de coisa, o governo do Estado está fazendo e vai fazer outras, mas tem dois elementos, 2 palavras para terminar. 1, conhecimento. 2, coragem. Coragem. A Ana tem muito. Coragem de olhar o conhecimento e dizer é isso, e de olhar o que tem que fazer e dizer vamos lá. Muito obrigado e parabéns, Ana. Maravilhoso. A gente precisava, Lúcia, de um feat Sérgio Bessermann, entendeu? A gente ficava um dia inteiro, que a gente precisava disso. Sérgio me deu aula lá no curso da PUC, junto com o professor Winston, e foi um curso maravilhoso, onde ele trouxe a imagem de uma maçã, né? E essa maçã como o planeta, e aquela casca fininha da maçã, como a nossa camada de ozônio, a camada de proteção do planeta, e isso como nosso bem comum, né? E o oceano, a água, também um bem comum da humanidade. Então, aquilo mexeu muito comigo e me inspirou muito, professor. Né? Às vezes, uma imagem inspira muito a gente. E ouvir o professor é isso, é um choque de realidade que a gente precisa ter, e parece que a gente precisa ouvir isso o tempo todo, né? Porque senão a gente não dá a virada que a gente precisa dar. Então, é sempre muito importante a gente estar sempre escutando
aonde está a fonte do conhecimento. Aqui tem uma fonte de conhecimento muito importante para todos nós, e é um conhecimento que precisa ser repassado e precisa ganhar escala, né? Cada vez mais pessoas... Ana, você me deu uma super dica, então eu vou fazer um merchandising sem fazer. Como é que Pronto, era a a história dica do Jô Soares? Ela acho que ela fez propósito, super obrigado. Na segunda quinzena de agosto vai haver o treinamento. Eu sou o coordenador do projeto do Algor do Brasil, Climate Reality Project, coordenador estratégico. Renata Moraes, a coordenadora executiva. E na segunda quinzena de agosto nós vamos ter um treinamento só para o Brasil, em português, mas também com legendas e também com libras. E é de graça, não tem empresa, não tem patrocínio, nem patrocínio, o Algor banca tudo. Não tira o tempo, porque nós estamos vivendo um mundo engraçado para caramba. Então, hoje, com a pandemia, as lives são vistas em tapes. Ninguém mais vê a live, ela fica gravada. Ninguém vê live em live. Você vê a live em tape. Mas fica tudo gravado, exceto as 2 sessões do Algor, que é a ciência mais recente. 2 semanas antes, ele reúne os cientistas, vê tudo lá, não sei o quê, pá. Mas Ailton Krenak, Carlos Nobre, Isabela Teixeira, Eduardo Assad, pessoal do mercado, que é fundamental, como a Ana estava. Então, estão todos convidados. Ágata, braço direito ou braço esquerdo da Ana, não sei. Os dois. Os dois. Está me lembrando que eu trouxe um monte de marcador de livro, então quem quiser pegar tem ali, mas também é só entrar no Google e digitar Climate Reality Project. Aí vai dirigir, Brasil, aí vai dirigir para onde faz as inscrições e, principalmente a garotada, os filhos da gente aqui, nós todos, é uma oportunidade rápida de ter acesso à ciência mais recente do tema. Tá? Obrigado. Não, e eu quero participar, e aí já fazendo o link, que eu estou vendo ali, que ele já está pronto para falar ali, já fazendo o link com a próxima mesa, que o Vinícius Crespo, que vai estar aqui, vai apresentar um pouco do projeto que o IFES, é o Instituto FEComércio e Sustentabilidade, está fazendo, porque a gente está na casa aqui do comércio, do serviço, né, que trata do tema do consumo sustentável. Né, o IFES ele nasce, né, para trazer o consumo sustentável como uma pauta fundamental do nosso setor. E aí ele vai apresentar um pouquinho, a gente estava falando aqui do problema do lixo nos oceanos, que também vem afetando o aquecimento global de diversas formas. Os cientistas, agora, na Conferência dos Oceanos, trouxeram várias formas como o lixo vem aquecendo o oceano também. Então, ele vai falar também de uma iniciativa incrível que eles estão desenvolvendo aqui, exatamente para a gente também falar dessa ponta que é a ponta do consumo, né? Muito obrigada, professor. Obrigado, maravilhoso. Ana. Muito obrigado, senhora Ana Asti, senhor Sérgio Besserman Viana.